Fala, nação rubro-negra! Tá começando mais um vídeo aqui, no Outro Patamar. E você já sabe, se ainda não é inscrito, dá essa moral. Clica aí no botão, se inscreve e ajuda a gente a bater a meta dos 10 mil inscritos. Já deixa o like que fortalece demais. Comenta aí embaixo a sua opinião e compartilha com os amigos flamenguistas. No vídeo de hoje, vamos acompanhar o que disse Mauro César sobre o trabalho do Filipe Luís no comando do Flamengo. Ele fala que o trabalho de Filipe Luís pode ser questionado no Flamengo. Bora conferir juntos essa análise e ver se faz sentido ou não. Vambora pro vídeo. Mauro, o Flamengo 0-0 contra o Vasco, foi um clássico, 0-0 e tudo mais. Mas perdeu uma cacetada de gols, a gente até vai estar discutindo sobre essa defesa do Léo Jardim, foi mais difícil que a do Rafael e tal. Saiu como grande destaque do jogo o Léo Jardim. É até estranho a gente falar, poxa, o Flamengo deixou 2 pontos, afinal era um clássico. Mas é o que aconteceu, né? Porque o Flamengo foi muito superior, mas também penteia muito a bola, né? Não chuta, demora. O que acontece? O de sempre, né? Primeiro assim, o time do Vasco, muito mal treinado o time do Vasco, né? A gente vê os jogos do Vasco e acompanha isso. O jogo com o Ceará foi um desastre. E no sábado também, né? O Vasco teve até a chance no primeiro tempo, teve uma bola na trave, teve uma chance que o Nuno Moreira perdeu, mas depois o Vasco praticamente não atacou. E um time dá muito espaço, concede muito espaço. O Flamengo jogava muito à vontade, finalizou 17 vezes, 7 vezes na direção do gol e não conseguiu fazer um gol. O Léo Jardim fez a atuação do ano, talvez sim, para os goleiros. Mas isso significa que nenhuma das finalizações foi indefensável. Se o goleiro defendeu, porque nenhuma foi indefensável. E se você chuta 17 vezes, tem que ter um chute indefensável. O goleiro está inspirado, vai ter que ter uma bola, tem que ser aquela, essa você não vai pegar. Essa vai dentro do gol, isso é ganho de 1-0. E o Flamengo não consegue fazer isso, né? Houve uma jogada no final do jogo, aos 43, quase 44, a bola chegou até a Arrascaeta, dentro da área, tinha um jogador na marcação, uma distância de 1,5 m, 2 dominar, dar um pequeno corte, coisa simples, entre aspas, para um cara do nível dele, e chutar para o gol. Ele não chutou. 44 minutos, amigo. Não chutou. Rolou para o Pedro, cercado por 3 adversários, e acabou que a jogada não teve maiores consequências para o Vasco. O Gerson teve 4 finalizações, 4 chances e perdeu todas elas, né? Um jogador como o Gerson, que atua hoje não, já há algum tempo, como um meia, aberto pela direita, perto da área, ele tem que ter número. Isso é importante falar. Número de meia atacante, exatamente. As pessoas elogiam muito o Gerson. Ele tem uma porção de predicados. Do ponto de vista tático, ele cumpre uma série de funções em campo que o técnico passa. Mas se ele joga perto do gol, ele tem que ter gol, tem que ter assistência. Certo. Ele tem uma assistência nesse campeonato. Ele fez 3 gols e 6 assistências em 32 jogos no campeonato passado. Também jogando muitas vezes à frente. É pouco. Entendo. São números baixos. E ele tem que se incomodar com isso. Não tem que ficar zangadinho quando se fala isso, não. Como ficou no dia que o Marcelo Corrêa perguntou a ele uma outra coisa, ele falou, joguei mal assim e tal, no jogo do Central Córdoba. Isso é algo que tem que incomodar o Filipe Luís. Ele está muito perto do gol. A bola chega muito para ele. Ele é forte, ele é alto, ele cabeceou uma bola que foi uma grande defesa do goleiro, mas chutou 2 bolas por cima do travessão, que tem que acertar o alvo, cara. Não pode achar que foi azar. Não é azar. É se aprimorar. E isso é uma coisa que falta muito. O Flamengo vai ter uma dependência crônica do Pedro desse jeito. Ou de um dia que o Arrascaeta resolve chutar a bola no gol, né? Porque sábado ele achou que não ia chutar. Não, para que chutar no gol? Vou tocar para o cara. 44 minutos, amigo. Bola sobrou dentro da área, você tem obrigação de chutar. Se não bater no zagueiro, na trave, o goleiro, for para fora, é outra história. Mas você tem que chutar a bola no gol. Não chutou para o gol. E aí o que acontece? Vai a coletiva e aí fica muito clara a precipitação daqueles que queriam o Filipe Luís na seleção, pelo bem da seleção ou pelo mal do Flamengo, ou pelas duas coisas, né? Tem tudo isso. Você percebe um técnico que é uma coisa óbvia, ainda sem experiência, e lidando com algumas questões. De informação, como a gente diz, é óbvio que, assim, do trabalho dele e de como ele... As entrevistas são elogiadíssimas. Às vezes ele vai muito bem, geralmente vai. Não dá mais para o Filipe Luís chegar na coletiva e minimizar os erros. Você quer que ele ataque o jogador? Não precisa atacar o jogador, mas ele tem que admitir para o torcedor do Flamengo, que está vendo na coletiva, que ele precisa resolver o problema das finalizações. Qual o problema? Realmente, fala então, se incluir, né? Nós perdemos muitos gols, nós precisamos melhorar isso, nós não podemos errar tanto nas finalizações. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não, os jogadores fizeram tudo que o técnico pediu. Eu tenho certeza que ele não pede para o cara perder gol. Ele pede, nem precisa pedir, para o cara fazer o gol. Tudo, gente, é futebol. As análises de futebol hoje em dia estão contaminadas, muitas vezes, por uma coisa que é assim, qual
os lances capitais. Por exemplo, Nuno Moreira, jogou bem? Jogou bem, fez isso, fez aquilo, ok. Mas ele perdeu o gol que era da vitória do Vasco. Acho isso mais claro. Dominou, cortou o Wesley, frente a frente com o Rossi, chutou, o Rossi defendeu, foi uma grande defesa. Mas a bola é defensável, ele estava sozinho. Ele não pode perder aquele gol. Era 1-0 o Vasco, talvez o Vasco fizesse por 1-0. Provavelmente sim, o Flamengo não consegue fazer o gol. Então você não pode analisar a atuação de um jogador ignorando a sua participação em lances capitais. O caso, Davi Luiz, jogo do Fortaleza com o Palmeiras. Salvou a bola em cima da linha numa jogada acrobática. Mas a marcação que não existiu contra o Flávio compromete a atuação dele. A gente tem que analisar os lances capitais, gente. O lance que decide. Taticamente cumpriu, fez isso, jogou entre linhas. Gente, tudo isso não pode ser superior numa análise ao lance capital. E nos lances capitais, o Gerson falhou, o Arrascaeta não chutou e o Michael errou várias tomadas de decisão. Aí chega na zona mista e o Michael tá de sacanagem, né? Falar de fora é mais fácil. Por isso que ele ganha o que ele ganha. Para fazer o difícil. Não o jornalista ou o torcedor que tem que fazer o trabalho, é ele que tem que fazer o trabalho. Esse tipo de coisa tem que ser questionado internamente. O jogador não pode sair falando uma bobagem colossal como essa e achar que ele está certo. Claro que de fora é mais fácil, é óbvio. Mas se você está dentro do campo para fazer o mais difícil, para fazer o que você faz, Michel, contrata um jogador que custa 1/10. Um jogador inferior tecnicamente, que vai perder gol, vai errar também. Sabe? É impressionante a falta de autocrítica e a dificuldade, que isso é nítido, né, em algumas entrevistas, de admitir que eles não podem errar tanto. Não pode. O jogo de sábado, o Vasco é um clássico e tudo, mas foi um absurdo o que fez o Flamengo em campo, jogando nem tão mal assim, mas errando no acabamento. Que é o que eu tô dizendo, não adianta falar, jogou bem e tudo, perde o gol, não chuta para o gol. E depois esse tipo de declaração. E o Felipe sempre tentando minimizar. Não estou dizendo que ele tem que criticar ninguém abertamente, é óbvio que não. Mas ele tem que dar uma satisfação ao torcedor. Não, o Michel fez tudo que o técnico pediu. Tá bom, então faz parte do combo de pedidos do técnico errar no acabamento das jogadas, não finalizar? Eu acho que não. Então ele tem que saber lidar mais com isso também. E mostra que também o quão precipitadas eram todas as previsões de que o Flamengo voaria no campeonato. Não é assim tão simples. Agora é só o começo, ele pode ajustar. E o jogo mais importante do ano até agora é o jogo de amanhã, que não pode perder para a LDU. Não tem o De La Cruz, não viajou, nem o Alan, eles têm questões lá com a altitude. O Alexandre, que está com uma lesão, né, que saiu durante o jogo contra o Juventude, no primeiro tempo. E ele vai ter que usar muito bem o banco. E o mais importante, no jogo como esse de amanhã, teve chance no primeiro tempo, que é quando você ainda consegue correr mais na altitude. Tem que fazer. Você tem que fazer, cara. Tiver a chance de botar uma vantagem no placar, tem que ser no primeiro tempo. Não dá para correr atrás no segundo, não. Tem que ter muita essa consciência. E acho que o Flamengo tem muitas coisas, assim, são muitos detalhes importantes que tem que ser ajustados. E o Flamengo? O Flamengo perdeu a liderança. Nesse momento, esse negócio da liderança está assim, né? Nós vamos mostrar a classificação daqui a pouco. Mas o Flamengo continua sendo bom. Eu perguntei do Pedro para vocês, porque ele está voltando agora, né, Paloma? Tá sim, foi o terceiro jogo do atacante Pedro desde que ele voltou depois de romper o ligamento do joelho, lesão séria. O Felipe Luiz revelou que quer fazer o time jogar em função do camisa 9 do Mengão. Vamos ouvir. Sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso. Né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo e depois, não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Ontem, por exemplo, ele começou com Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Aí ele fez na frente o Bruno Henrique aqui no meio, o Michael na esquerda e o Gerson naquela meia. Depois ele colocou... o Pedro foi um dos últimos a entrar, né? Colocou Cebolinha, ele colocou o Plata. Colocou o Plata, aí colocou o Alan. Cebolinha, colocou o Alan e colocou o Pedro. O Pedro entrou e... Outro dia ele fez 2 gols, né? Contra o Juventude. Fez um de que ele errou o pênalti e tal. Há muito tempo que eu acho que o Pedro é o melhor centroavante nosso. Mas a minha dúvida é assim, o Pedro não consegue quando vai para a seleção brasileira. Ele machucou na seleção, não foi? Foi. Não foi? Foi. Uma vez ele machucou na seleção. No treino, essa é a última. Essa foi no treino. E essa agora. Foi, o Pedro não está... Ele não consegue ter jogos na seleção. É a segunda lesão séria do Pedro. Né?
Mas é gostado que ele volta, e ele volta bem. Ele volta, acho que talvez seja até pelo estilo de jogo. Eu perguntei para vocês no último bloco, eu acho assim, hoje em dia que a gente não tem um grande centroavante, essa declaração aí do Felipe me parece muito na boa, assim, muito natural. Eu acho assim, a declaração do Felipe, por isso que eu gosto do Felipe Luiz, porque o treinador fica melindrado de elogiar o jogador que ele tem. O Pedro é bom, é a referência do time e a gente vai jogar em função dele. Isso é super legal. O Pedro teve duas lesões muito sérias, tem que ter um cuidado nessa volta, por isso que ele está jogando aos poucos. E tecnicamente ele é muito diferente. Aí a seleção brasileira jogar em função do Pedro já é outra coisa, né? Pois é, mas acho que tem que... Eu não sei se vai dar tempo, se não der, vocês podem falar para mim, eu peço desculpas ao Brasil. Tem uma entrevista do técnico do Botafogo que é ótimo. O Botafogo hoje perdeu do Atlético por 1-0, né? E a gente vai aproveitar, se eu conseguir, porque hoje o Cruzeiro perdeu do Bragantino por 1-0. Dá uma ouvida na entrevista do técnico do Botafogo. Eu não coloco jogadores porque custam 50 milhões. O David Ricardo jogou e não custou 50 milhões. O scouting do Botafogo é à prova de bala. Basta ver para trás. Ou só vemos o que se erra. Não podemos só ver o que se erra, né? Repito, convém olharmos sempre para o bom e para o mau, porque também é o scouting do Botafogo que traz o Igor Jesus, que de repente aparece na seleção brasileira, etc, etc, etc. Está bem informado, etc, dá para imitar. Dá. Porque a minha pergunta é a seguinte, eu acho muito interessante esse tipo de declaração, porque a gente tende a achar que o cara que é contratado tem que jogar. O Cruzeiro, que é um português também, vai umas 2 ou 3 rodadas que o Dudu e o Gabriel começam o jogo no banco de reservas. Eu não sei se o Cruzeiro acertou ou errou. E eu nunca esqueci uma frase atribuída e escrita por Johan Cruyff. Saco de dinheiro não faz gol. Boa. Ajuda a comprar quem faz gol. É isso. Mas você fica assustado quando um reforço caro fica fora? Não, faz parte. Acontece. E o resto? Os outros da comunidade? Como diz nosso querido amigo Vanderlei Nogueira, contratação boa é aquela que dá certo. Não interessa o preço. Você acha que tem a ver com o treinador estrangeiro, Kleber? Hã? Você acha que isso tem a ver com o treinador estrangeiro que vem do mercado que isso acontece muito? A minha impressão é que eles bancam um pouco mais. É isso. Eles podem até daqui a pouco mudar de ideia, isso. mas eles chegam com uma outra cultura. Eu acho que tem a ver. Olha, nação, é claro que ainda é cedo para bater o martelo sobre o trabalho do Felipe Luiz, mas a gente também não pode fechar os olhos. O Flamengo tem um elenco de ponta, jogadores experientes, e deixar tantos gols pelo caminho em jogos grandes não pode virar rotina. A organização até existe, o time cria muito, mas está faltando aquele capricho na finalização. E isso sim, precisa ser cobrado. O Mengão não vive de quase, a gente vive de título. E é isso, galera. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, comenta aí o que você achou do trabalho do Felipe Luiz até agora e compartilha com os amigos do Mengão. Se ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa resenha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é Mengão sempre, e no outro patamar a gente não passa pano, passa a régua.